Marcos, capítulo 5. Marcos, vou dar um tempinho para você buscar a Bíblia, pegar o celular aí e abrir no livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Chegaram então ao outro lado do mar, a terra do Garazenos, ou Gadarenos em algumas traduções. E logo que Jesus saíra do barco, ele veio ao encontro no sepulcro um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podiam alguém prendê-lo, porque tem sido muitas as vezes presos com grilhões e cadeias foram por ele feitas em pedaços, grilhões em migalhas, e ninguém podia domá-lo. E sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e se ferindo com pedras. Vendo, pois, de longe a Jesus, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião, o meu nome, porque nós somos muitos. No versículo 14, queridos, pula aí para o versículo 14. Ninguém fugira aquele que os apacentava, e anunciaram na cidade, nos campos, e muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. Chegando-se a Jesus, viram o endemoniado, o que tinha a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que tinham visto aquilo contaram-lhe como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse de seus termos. E entrando ele no barco, rogou-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas lhe disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Versículo 20. E ele se retirou, pois começou a publicar em Decápolis tudo quanto lhe fizera Jesus, e todos se admiraram. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eu queria orar pela tua vida nesse momento. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta oportunidade, Deus, de estar aqui nesta noite, podendo ser usado por Ti como instrumento em Tuas mãos, Pai. A minha oração, meu Deus, nesse momento é que o Senhor não venha trazer aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir da parte do Senhor nesta noite, Pai. Eu apresento a minha vida como instrumento, meu Deus, usa a minha vida com muita unção, com muito poder e ousadia nesta noite, Pai. E que todos possam ser tocados, que todos possam ser, meu Pai, libertos nesta noite, assim como este homem a qual nós lemos foi liberto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra, meu Deus, que ela é viva e eficaz, ela possa alcançar o coração deste ou desta que está me escutando neste momento, e possa fazer uma transformação, meu Pai, e possa mudar o coração, os pensamentos e a vida deste rapaz ou desta moça que me escuta neste momento, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Gostaria só um pouquinho de retorno, Diego, minha voz, baixasse um pouco o fundo. Queridos, nós lemos nesse momento um texto que fala sobre um rapaz que estava endemoniado,
um rapaz que morava no cemitério. A palavra de Deus diz que ele vivia no cemitério, ele vivia 24 horas com demônios. A palavra de Deus nos diz que aqueles lugares aonde ele vivia, os cemitérios daquela época, naquela região da Galileia, eram cemitérios feitos em montes. Eram covas que dava para uma pessoa morar dentro das covas. Então talvez aquele homem, por ser excluído da sociedade, aquele homem talvez por estar desenganado pela sociedade, desenganado, quem sabe, até por ele mesmo, quem sabe ele pensava, não, eu posso, talvez algum dia eu posso ser alguém, pois o tempo foi passando e aquele homem foi se desacreditando nele mesmo, e ele se entregou de fato aos espíritos imundos. A palavra do Senhor nos diz, o texto ao qual nós lemos, queridos, que aquele homem, quando Jesus chegou até aquele lugar, existia um homem. Quando Jesus chegou àquele lugar e começou a falar com aquele homem, existia outro homem. A primeira verdade que eu quero te dizer nesta noite, queridos, que quando Jesus chega na nossa vida, Ele chega para fazer a diferença. Eu era Nelson sem Jesus, e hoje eu sou Nelson com Jesus, totalmente diferente. Hoje eu sou salvo, hoje eu não sou mais um poço de miséria, hoje eu não sou mais alguém que guarda a doença, hoje eu não sou mais alguém que está excluído da sociedade, alguém que as pessoas não acreditam. Hoje eu carrego a glória de Deus dentro de mim. Aleluias! Você precisa entender que existe o homem antes de Deus e o homem após Deus. Existe uma vida antes de Deus e uma vida após Deus. Por que eu estou dizendo isso, queridos, nessa noite? Porque talvez você que está nos escutando, você talvez está desenganado de você mesmo. Você não acredita mais em você mesmo, de tanto que você já fez, de tanta coisa errada que você já praticou, de tanta coisa errada que você já fez, e você não acredita mais que Deus pode lhe perdoar. Ei, eu quero te dizer, você está enganado. Jesus, Ele te perdoa nesta noite se você estiver disposto a ser perdoado. Jesus, quando apareceu naquele lugar, queridos, aquele homem estava desenganado pela sociedade, estava desenganado de si mesmo. Mas, queridos, no primeiro instante em que aquele homem viu Jesus chegando naquele ambiente, ele reconheceu Jesus como Senhor. Ele reconheceu Jesus como aquele que com aquele que tinha a mudança, com aquele que tinha o perdão que ele precisava. Queridos, como eu já disse, existe um ambiente em que Jesus está e um ambiente em que Jesus não está. Quando Jesus ele entra num ambiente, quando Jesus ele chega num ambiente, Jesus só chega naquele ambiente para fazer a diferença. Jesus só chega naquele ambiente para transformar aquele ambiente. Eu quero te dizer em nome de Jesus, a primeira verdade que nós vemos nesta noite é que aquele homem, ele reconheceu Jesus. No versículo 7, você vai poder ver isso melhor. Aquele homem, mesmo endemoniado, mesmo cheio de demônios, mesmo desacreditado, ele reconheceu Jesus como Senhor. Eu quero te dizer que há uma diferença em você reconhecer Jesus como Senhor e Jesus como carpinteiro. Peraí, irmão, como é que é isso? Eu vou te explicar, querido. Há uma grande diferença em conhecer Jesus como Senhor e Jesus como carpinteiro. Como é que é isso, irmão? Quando eu reconheço Jesus como Senhor, eu estou reconhecendo diante daquilo que Ele tem para me oferecer na glória. Diante daquilo, eu estou reconhecendo aquilo que Ele fez por mim na cruz. Mas quando eu reconheço Jesus como carpinteiro, eu estou reconhecendo Jesus como aquele que pode me abençoar e mais nada.
Sabe, muitas pessoas, Diego, têm reconhecido Jesus como carpinteiro, aquele que pode dar algo, como Jesus o doutor, aquele que tem a cura, Jesus o abençoador, aquele que tem a bênção. Mas quando Jesus abençoa, quando Jesus cura, quando Jesus transforma, sabe o que eles fazem com Jesus? Desculpa a palavra, mas eles metem um pé na bunda de Jesus e acabou, Jesus, eu não quero mais nada, já ganhei a minha cura, já ganhei a minha libertação, não quero mais nada. Vira as costas para Jesus. Mas o texto diz que aquele homem, ele reconheceu Jesus como Senhor. Queridos, eu quero te dizer que aquele ambiente que não reconhece Jesus como Senhor, ele fica impossibilitado de receber o peso da glória de Deus. Eu vou dizer novamente para que você entenda: o ambiente ao qual não reconhece Jesus como Senhor, ele fica impossibilitado de receber o peso da glória de Deus. Aleluias. Por isso você precisa entender, queridos, não é o ambiente que vai dizer para você como você deve se comportar, mas é você que vai dizer para o ambiente como ele deve se comportar diante do teu Deus. Vale ressaltar que Jesus estava no deserto, Jesus estava em um ambiente que não brotava, que não nascia nada, e mesmo assim Jesus venceu o diabo. Vale ressaltar também, vale lembrar que Adão, quando pecou, Adão quando errou, ele estava em meio ao paraíso, queridos. Então não é o ambiente que diz quem você é você que vai dizer para o ambiente o Deus ao qual você tem e quem você é. Aleluias. Aquele homem estava desenganado, aquele homem estava talvez morto já para a sociedade, mas Jesus entrou na vida daquele homem e começou a transformar a vida daquele homem. No primeiro instante que aquele homem reconheceu Jesus como Senhor. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei se você ainda está insistindo no pecado, eu não sei como você se encontra nesse momento, amado, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, Jesus está à porta e Ele bate, e Ele está dizendo: ei, eu só vou entrar na tua vida se você me reconhecer como Senhor da tua vida. Aleluias. Quando Jesus faz algo na nossa vida, Ele faz de uma forma para que todos possam ver, para que todos possam enxergar, mas não é para que você seja reconhecido, não é para que você seja engrandecido, é para que o nome dEle seja reconhecido, é para que o reino dEle seja estabelecido. Naquele momento em que Jesus curou aquele endemoniado, naquele momento que Jesus deu uma nova vida para aquele homem, queridos, Jesus estava estabelecendo o reino dele ali na Galileia. Jesus estava estabelecendo o reino de Deus naquele lugar e na vida daquele homem. No versículo 13 ao versículo 16 você vai poder ver isso, que Jesus ele transforma, Jesus ele cura, e as pessoas começam a ver, e as pessoas começam a ficar espantadas com aquilo que Jesus estava fazendo naquele homem. E a Bíblia diz que aquele povo, Diego, aquele povo começa a anunciar o Evangelho, começa a anunciar aquilo que Deus estava fazendo, começa a falar para as pessoas daquela Decápolis, daquele grupo de 10 cidades, do que Jesus estava fazendo na vida daquele homem. Eu quero te dizer em nome de Jesus, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, amado, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, minha querida, meu querido do Senhor, Ele vai fazer para que todos possam ver e enxergar aquilo que Deus tem feito na tua vida. Deus é contigo, Deus será contigo eternamente. Sabe, talvez as pessoas ao seu redor não estão acreditando em você, talvez as próprias pessoas da tua família, pessoas que andam do seu lado, não acreditam naquilo que Deus tem te dado. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, aquilo que Deus fará na tua vida, todos os olhos verão a glória de Deus na tua vida, querido. Aleluias.
Se você prestar atenção no versículo 18, depois que Jesus entra na vida, você não consegue mais viver longe de Jesus. No versículo 18 diz o seguinte: e entrando ele no barco, rogaram-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Depois que Jesus transforma, o evangelho é anunciado através da sua vida, e depois que o evangelho de Deus entra, depois que o reino de Deus ele entra na tua vida, você não consegue ser mais o mesmo. Você não consegue ser aquele que outrora pecava, que outrora era isso, era aquilo outro. Não, você não consegue mais. Porque depois que Jesus entra na tua vida, querido, você começa a se parecer com Jesus, você começa a fazer aquilo que Jesus fazia, você começa a falar aquilo que Jesus falava, e você começa a ser aquilo que Jesus é. Não aquilo que ele era, porque Jesus está entre nós, Jesus, ele morreu, mas ressuscitou, está conosco, aleluia, e você começa a ser o que Jesus é, aleluias. A Bíblia diz que aquele homem, depois que recebeu o Espírito Santo, depois que recebeu a nova vida, depois que recebeu a nova criação, a nova vida em Cristo Jesus, a Bíblia diz no versículo 18 que ele fala: poxa, foi tão bom receber Jesus na minha vida, foi tão bom deixar o Evangelho de Deus entrar na minha vida, foi tão bom servir o reino de Deus, é tão bom isso, é tão gostoso, que a Bíblia diz que ele não queria viver mais naquele ambiente, ele não queria estar mais sozinho, e ele chega para Jesus no momento em que Jesus está partindo, no momento em que Jesus está indo embora daquela cidade. Ele olha para Jesus e fala: Jesus, pelo amor de Deus, me leva. Ele olha para Jesus e fala: Jesus, me leva contigo. Isso me fez tão bem, o teu evangelho me fez tão bem, o teu Espírito Santo que está dentro de mim agora está me fazendo tão bem que eu quero ir contigo. Mas sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que o texto diz? O texto diz que Jesus olhou para aquele homem e quebrou todas as expectativas que aquele cara estava para viajar com Jesus. Jesus olhou para ele e fala: não, filho, eu não quero que você venha comigo, eu quero que você fique, e eu quero que você anuncie para os teus familiares, para aquelas pessoas que não acreditam em você, que não estavam acreditando em você, que não tinha mais fé em você. Anuncie para eles aquilo que eu fiz na tua vida. E a Bíblia diz no versículo 19: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncie-lhe o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus olha para aquele homem e diz: fica e anuncia o evangelho. Sabe o que eu aprendo nesta noite com esse texto? Que nem sempre a minha vontade será a vontade de Deus. Nem sempre aquilo que eu quero será aquilo que Deus quer. Nem sempre o meu sonho será o sonho de Deus. Nem sempre o meu projeto será o projeto de Deus. Queridos, não existe nada melhor nesta vida do que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não existe nada melhor nessa vida do que ser guiado pelo próprio Deus. A Bíblia diz que aquele homem ficou com tanta alegria, tanta vontade de viajar, e disse: Jesus, deixa eu viajar. Jesus olha para ele e fala: não, filho, fique, pregue, fale daquilo que eu disse, daquilo que eu fiz, daquilo que eu transformei na tua vida. E queridos, aquele homem, ele conseguiu obedecer o Senhor naquele momento. Sabe, aquele homem, ele conseguiu obedecer o Senhor. Ele só obedeceu porque ele estava com o Espírito Santo de Deus. E no versículo 20 ele diz o seguinte: ele então se retirou e começou a publicar em uma Decápolis tudo quanto fizera Jesus na sua vida. Queridos, a obediência na vida daquele homem, a obediência na vida daquele abençoado, foi a chave da vitória. Ei, eu quero te dizer para você, vou contar um segredo para ti. Quer vitória?
não chora e nem geme. Como diz uma música aí. Quer vitória, vai chorando, geme, chora e tal. Não. Quer vitória, nem chora e nem geme. Quer vitória, não pule na fogueira santa. Quer vitória, não passe pela porta abençoada. Quer vitória, obedeça a palavra do Senhor e você terá vitória em tua vida, em nome de Jesus. Aquele homem simplesmente obedeceu o que Jesus disse. E ele ficou, e ele anunciou, e a Bíblia diz que foi uma Decápolis. Sabe o que significa Decápolis, Diego? É um grupo de 10 cidades. Ou seja, por causa da obediência daquele homem, ele conseguiu alcançar 10 cidades para Jesus. Por causa da obediência e por causa do testemunho de vida dele. Eu quero te dizer nesta noite, querido, o testemunho da sua vida, ele precisa falar muito mais do que as suas palavras. Pregue em todo o tempo com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua obediência. E quando necessário, use palavras. Pregue o tempo todo. E quando necessário, use palavras. Seja obediente e eu tenho certeza que Deus ele vai transformar a sua vida em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Gostaria que você baixasse a tua cabeça nesse momento onde você estiver. Deus, Pai, nós queremos te agradecer por tua presença, Senhor. A tua presença, ela faz toda a diferença na vida de um homem e de uma mulher. A tua presença, ela nos modifica, ela nos faz pessoas melhores, ela transforma aquilo que era impossível em algo possível, ela transforma aquilo que estava morto em vida, ela transforma a doença em cura, ela transforma aquilo que ninguém mais acreditava, ela transforma em algo palpável, ela transforma em algo que todos possam ver. Isso é o que a tua presença faz em nós. E Senhor, eu quero te agradecer por tua palavra, eu quero te agradecer por este momento aqui, neste programa abençoado, por mais essa oportunidade, meu Deus, nesta web rádio, Senhor. Que o Senhor possa tocar, possa fazer aquilo que eu como homem não posso fazer nos corações desses irmãos e irmãs que estão nos escutando nesse momento, Pai. E que todos possam entender, meu Pai, e possam começar a enxergar o Senhor Jesus como o Senhor das vidas deles. Não como alguém que pode dar algo e depois se esquece, não, mas como o Senhor para toda a vida, Pai. Transforma a mente, transforma o coração, modifica, dá uma vida nova para essa pessoa, escreve uma nova história para essa pessoa. Eu quero te dizer, querido, há um perdão liberado para você nesse momento. Há um perdão liberado para você nesse momento. O Senhor, Ele esquece.